Olá, muito boa tarde a todos que estão aqui presentes ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão vendo gravado. Meu nome é Heitor Fagundes e nós estamos iniciando mais uma aula aberta hoje da palestra Pathwork número 9, cujo título é Prece e Meditação, Pai Nosso. Essas aulas acontecem sempre sábados, 4 horas da tarde, e todos são muito bem-vindos. Para se inscrever, é só entrar no site vhterapias.com.br/patchwork. E elas ficam gravadas também, você consegue acessar a gravação no mesmo site. Então, para quem não conhece o Patchwork é um caminho de autoconhecimento que ajuda o ser humano a se reaproximar de Deus tanto quanto possível. Então, nessa frase tem o fato de que a gente, de alguma forma, se distancia de Deus ou se percebe longe de Deus. No fundo, a gente nem está tão longe assim, mas a gente se percebe longe, e aí o Petro usa ferramentas e ensinamentos e textos para nos mostrar que a gente pode estar mais perto, mais unido a Deus dentro de nós. E o tanto quanto possível, fui eu que coloquei, porque não é um trabalho que exige que você chegue a uma distância determinada. Você vai se aproximando e sempre dá para se aproximar um pouco mais. Ou se perceber próximo também, porque a gente no fundo já está próximo de Deus, Deus já está em nós e a gente fica achando que está distante. Então, ter essa percepção de Deus perto de nós. Esse caminho é baseado em 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierracos entre 57 e 79, transmitindo os conhecimentos da entidade denominada O Guia. Então é um caminho que nasceu de uma canalização, né, de canalizações ao longo de mais de 20 anos. E todo esse caminho, para nós aqui, pé no chão, ele é feito utilizando 5 ferramentas: a prece, a meditação, um exercício chamado revisão diária, o estudo das palestras, que podem ser feitos em encontros individuais ou em grupo, e a vivência dos ensinamentos da palestra na vida prática. Então, se você começa a estudar e fica com esse conteúdo só na teoria, você não aproveita tudo que esse caminho pode oferecer. Então, o convite é sim para que você vivencie, busque testar o que quer que você aprenda aqui na sua vida prática. Tudo bem? Quem tiver dúvidas aqui pode levantar a mão. Quem tiver dúvidas pode colocar nos comentários do vídeo também. Fiquem à vontade. Então, como vai ser a nossa dinâmica hoje? Vai ter um momento de prece, de meditação. A gente vai estudar os trechos da palestra e vai fazer um exercício. Como essa aula está sendo gravada, eu vou pedir para que quem estiver aqui compartilhe apenas as experiências da aula, suas dúvidas, sensações, insights, reflexões e não as histórias pessoais. Tudo bem? Então, vamos começar com o nosso momento de prece e meditação. Eu vou convidar vocês, eu vou começar, vou usar para essa meditação um texto que eu disponibilizo toda quinta-feira. Hoje o texto chama Quando a Prece Ganha Voz. E esse texto está disponível em texto no nosso blog e em vídeo no YouTube nesse endereço. Então, eu vou convidar você primeiro a fechar um pouco seus olhos, colocar seus pés no chão e respirar um pouquinho, se dando conta de que você chegou até aqui, junto com o Deus que há em você. Vai se dando conta de que começar esse movimento, de se estudar um pouco, é uma iniciativa desse Deus interno. Então, só respire e vá fazendo essa ponte com o Deus dentro de você.
E aí, uma vez essa ponte feita, vá incluindo a sua prece. A prece que você cria na sua cabeça para esse Deus dentro de você, para as forças do seu eu superior. Eu ficarei em silêncio por um minuto, para que cada um crie a sua prece para esse Deus dentro de você. E aí, mantendo os olhos fechados, vá deixando que esse texto chegue para você como uma forma de meditação, onde cada palavra talvez encontre vários níveis onde esse texto pode ser usado. Quando a prece ganha voz. Rezar pode ser um hábito, pode ser uma repetição. Mas quando isso acontece, ela se esvazia. As palavras saem, mas o coração fica quieto. E assim perdemos o sentido do que estamos dizendo. O Pai Nosso não foi feito para ser apenas recitado. Ele é uma, ele é um mapa. Cada frase é uma ponte entre nós e Deus, entre a vida como ela é e a vida como pode ser. Pai nosso que estais no céu, lembra que não estamos sozinhos, que existe uma origem comum para todos nós, que antes de sermos qualquer outra coisa, somos filhos. Santificado seja o vosso nome. É o convite para colocar o divino no centro, para lembrar que a vida tem um sentido maior do que as nossas urgências. Venha a nós o vosso reino. É abrir espaço para que o amor, a verdade e a justiça comecem a governar os nossos passos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É entregar o controle e confiar que existe uma sabedoria maior do que a nossa. Oração, quando é viva, mexe por dentro. Ela não é mágica no sentido de mudar tudo ao nosso redor, mas transforma o jeito como habitamos o mundo. E é essa a transformação interna que, pouco a pouco, muda tudo. A prece e a meditação são como respiração. A prece é o ar que oferecemos. A meditação é o ar que recebemos. Sem uma, o contato fica incompleto. Com as duas, o diálogo com Deus se torna contínuo. Rezar o Pai Nosso com presença é como atravessar um rio sagrado, passo a passo. Cada palavra é uma pedra firme sobre os pés. E quando chegamos ao fim, algo em nós já está diferente. Talvez não haja uma resposta imediata. Talvez o problema ainda esteja lá. Mas há um espaço novo dentro de nós, um lugar mais amplo, mais leve, mais verdadeiro. E é desse lugar que podemos viver. Baseado na palestra 9, Prece e Meditação, o Pai Nosso. Então vá respirando, se preparando agora para a aula. Lentamente abrindo os olhos.
Muito bem, todos de volta. Vamos lá para a nossa aula. Então, quais são as primeiras palavras do guia nessa palestra? Saudações. Trago a vocês as bênçãos de Deus. Meus queridos amigos, hoje gostaria de falar sobre prece e meditação. A prece é o prelúdio da meditação. A prece envolve os pensamentos. A meditação é a prece que envolve os sentimentos e as forças da alma, ao contrário das forças do pensamento. Hoje quero dar um aprofundamento da interpretação sobre o Pai Nosso. Então, aqui é um lugar que o guia, de uma forma muito simples, une essas duas ferramentas que estão juntas no processo. E muita gente que pensa em meditar ou pensa em aprender a meditar nunca pensa em envolver uma prece antes. Uma prece de conexão, uma prece de encontro consigo mesmo, né? Assim, se eu já tenho o hábito de fazer uma prece, por que não incluir isso nesse processo de meditação? Então, o guia traz isso muito claramente. Na palestra ele vai explorar isso mais, assim, antes de entrar na parte do Pai Nosso. Mas hoje eu trouxe para a aula mais a parte do Pai Nosso. Quem quiser pode explorar um pouco mais da palestra. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Tudo bem aqui? Alguma dúvida, comentário do pessoal que está aqui ao vivo? Não? Sim, Heitor, era só assim, por exemplo, a prece, porque a prece é uma oração, né? Uhum. Sim, E aí essa meditação é um momento mais profundo. isso, mas talvez silencioso, né? Ou principalmente onde você percebe se há algum sentimento presente, alguma emoção que te toca. Então, aqui a gente usou um texto, por exemplo, para evocar talvez alguma emoção. Não sei se ao longo da leitura te veio alguma emoção. Veio sim. Que emoção veio? Eu sim, me sinto muito feliz, sabe? No finalzinho, né, quando coloca, né, que a prece é como atravessar um caminho, né, uma coisa assim. O que você sentiu? Felicidade, pelo visto. Exatamente, senti felicidade, esperança, sabe? Conforto. Pronto. Então, percebe? Essas emoções mostram que você estava num estado de meditação, porque você estava sentindo algo. Algo que envolvia os seus sentimentos, estimulado por algumas palavras, por um texto, mas você entrou em contato com as suas emoções em um lugar de silêncio. Então, é o que ele fala, que a meditação é uma prece que envolve os sentimentos e as forças da alma, que é diferente da ideia do pensamento, que, pô, por que eu estou sentindo isso? Não, aí seriam novos pensamentos, mas a meditação, pelo que o guia fala, é algo que toca as emoções, os sentimentos e as forças da alma. E a prece mesmo são os pensamentos. O que eu quero com essa meditação? Vou meditar para quê? Deus, me ajuda. Eu quero fazer uma ponte contigo. Aí são pensamentos que você estrutura para criar a sua prece, para criar a sua prece. Tudo bem? Então, é como se eu tivesse, à medida que eu estivesse na prece, eu estivesse, digamos, racionalizando tudo aquilo que está saindo da minha boca, né, dando uma interpretação. E a partir dessa interpretação é onde eu vou para essa meditação, para que essa interpretação me toque de alguma forma, e eu entre em contato com esses sentimentos, com essas emoções, é isso? Pode ser uma interpretação, mas pode ser em pedidos também. Por exemplo, Hum. Deus, eu preciso pensar, eu quero que Deus me prepare para essa meditação, eu quero que Deus me ajude com determinada coisa. Isso são pensamentos que eu posso colocar numa prece. Faz A gente sentido? pegando o exemplo do Pai Nosso, né? Tem E pessoas que rezam o Pai Nosso daquela forma bem automática, pá, 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 e não sente, não interpreta assim, o sentido, o significado daquilo que você está pronunciando, né? Daquela prece. E eu acho que aí é unir essas duas coisas. É o pensamento, né? Que eu vou conectar com aquilo que eu quero, com essa prece, com aquilo que eu desejo, com essa prece, e o que esse desejo
causa em mim, o sentimento, a Isso, emoção. isso. Essa última parte que você falou está perfeita. A parte do tem pessoas é meio amplo. Mas a outra parte do que você falou é quando o que ele indica é faça uma prece envolvendo seus pensamentos sobre o que você quer, sobre o que você entende, sobre qualquer que seja pensamento que você direciona para Deus, né? Aí você faz a prece e depois entra num estado de meditação e vê o que você sente, que aí é o que ele vai chamar de processo de meditação. Tudo bem? Eu acho que essa prece é aquela entrega sua, né? Naquele momento que você tira, você tem que realmente se entregar àquilo para que haja essa outra estágio que é a meditação, de sentir. Se você não se envolve com aquilo É, que você está pensando, você não consegue também entrar nesse estágio de meditação, de sentir, de se emocionar. é. O tem que é meio rígido, parece. O que ele dá aqui é um direcionamento. Ele sugere que você, quando você for fazer uma meditação, você faça uma prece como prelúdio. E aí depois siga o processo. Mas eu falo assim, também de uma forma bem espontânea, né? É. Que você não se cobre, não exija que eu tenho que Isso. sentir, que não tem que ser essa É. coisa rígida, mas que tenha aconteça de alguma forma, de alguma maneira, mas sem nenhuma exigência, só pela sua entrega mesmo, seu envolvimento. Isso. É mais por aí. Agora eu acho que é assim. O que o guia fala, os textos falam, são orientações, né? Você testa. Ah, eu entendi isso aqui, vou testar. Muito bom. Então, eu vou pegar dessa palestra os trechos do Pai Nosso mesmo, porque ele traz um aprofundamento que eu acho que é uma das coisas muito ricas aqui nessa palestra. Então, quando ele começa lá, Pai Nosso, o que o guia diz? Vocês já sabem que devem imaginar com essa palavra Deus como Pai de todos os seres. Mas quando fazem essa oração muito intimamente para si mesmo, pensem principalmente que ela também se refere aos seres humanos dos quais vocês não gostam, com os quais não se importam, ou que provocam em vocês uma certa resistência, ou com os quais vocês estão atualmente em desacordo. Então, ele faz essa chamada assim, né? A gente fala Pai Nosso como uma forma de nos aproximar, Deus é meu Pai, que bom que eu sou filho de Deus. E muitas vezes a gente leva para esse lugar, do nosso lugar como filhos de Deus. Muitas vezes a gente até lembra, ai que bom, também tem minha família, as pessoas que eu gosto também somos todos filhos de Deus. Mas o guia lembra que, olha, aquele desafeto, aquela pessoa que te irrita, enquanto eu vou falando, vai lembrando aí dessas pessoas, né? Ai, pô, aquela fulana meio chato, fulana desagradável, a outra que me incomodou tal. Somos todos filhos de Deus. Então, quando fala Pai Nosso, está incluindo essas pessoas também. E isso é uma boa lembrança, é uma potência, porque quando você está falando Pai Nosso, você está se juntando com, no mínimo, 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, fora os desencarnados, então é muita gente. Então, falar Pai Nosso com essa visão traz uma potência para essa frase. E o que estais no céu, que é um pouco do que eu trouxe na chegada, né? O céu está dentro, não fora da gente. Procurem dentro de vocês e descubram o céu, a sua própria perfeição, que já existe em seu interior, oculta, encoberta até certo ponto. Então ele traz aqui uma esperança e uma direção, de novo, não é uma exigência, mas é uma direção. Olha, além de Deus ser pai de todos nós, inclusive dos desafetos, todos nós temos dentro de nós esse céu, esse lugar onde já somos perfeitos. Isso não é tudo que a gente é, mas esse lugar existe. Então ele dá esses recados assim para a gente ir direcionando o nosso Pai Nosso com uma interpretação mais aprofundada. Algum comentário aqui? Algo que vem para vocês? Não? Vamos em frente. Depois, santificado seja o vosso nome. Quando dizem santificado seja o vosso nome,
Pensem onde estão as dificuldades e onde estão os problemas. Peçam que Deus dê a resposta. Peçam que Ele deixe vocês saberem que lei violaram, para assim poderem honrar seu nome com profundidade cada vez maior. Venha a nós o vosso reino. É somente quando santificam o nome de Deus dessa forma que trazem o reino de Deus para mais perto, porque ele está dentro de vocês. O reino de Deus precisa ser criado dentro de vocês. E isso só pode ser feito quando tiverem passado com sucesso por esse treinamento, fizerem todo o aprendizado e conhecerem as leis espirituais e aprenderem a aplicá-las. Então, ele traz duas partes bem interessantes, que é, a gente pode olhar para um problema, né, quando a gente está dizendo isso de novo, usando os pensamentos para direcionar essa frase, santificado seja o vosso nome, é pensar onde estão os nossos problemas e que lei divina a gente violou. A nossa mente pode não ser capaz de fazer essa ponte. Ela se defende, ela fala, eu violei lei? Violei lei nenhuma, não. Eu não quero descobrir aonde que eu violei uma lei divina. E essa frase, quando a gente pede para que seja santificado o vosso nome de Deus em nós, é querer saber a verdade. É querer, tá bom. Se eu souber que violei, eu não preciso me culpar, mas posso me arrepender. Eu posso falar, próxima vez vou fazer melhor. Então, isso é uma forma de santificar o nome de Deus. E aí, a gente vai construindo um lugar mais divino dentro de nós. Imagina, você antes tinha um hábito, um comportamento que era contrário a uma lei divina. Aí você começa a trabalhar isso, começa a usar essa oração para transformar esse lugar dentro de você que era mais escuro começa a ficar mais claro. O reino de Deus, o espaço de Deus dentro de você começa a ficar mais purificado. Então é uma forma onde o reino de Deus começa a vir a nós, né? Você vê que o guia fala aqui aquilo que eu falei, como esse caminho do Péssaro, como um caminho para se aproximar de Deus, né? Que traz o reino de Deus para mais perto. Mas ele lembra que esse reino, na verdade, já está dentro. Então é uma questão da gente ir tomando consciência de onde errou, tomando consciência do que pode melhorar, e à medida que vai melhorando, esse reino vai ficando mais presente e mais real dentro de nós. Tudo bem? Dúvidas, comentários? Não? Vamos em frente. Seja feita a vossa vontade. Gostaria de tornar a dizer como é difícil para a maioria dos seres humanos aplicar realmente essa frase no plano pessoal. Vocês alegam tantas vezes que não sabem qual é a vontade de Deus. Caso contrário, estariam dispostos a cumpri-la. Mas cada um pode ter certeza de que é a vontade de Deus que trilhem esse caminho de perfeição, seja como for que ele se apresente, assim na terra como no céu. Como eu já disse, o céu está dentro de vocês. É o seu espírito, a perfeição que espera para quebrar as muralhas do eu inferior terreno. Deus deve trabalhar dentro de vocês em todos os detalhes, não apenas na vida espiritual, mas também na vida terrena. Então, parte a parte. Primeiro, essa ideia de que se eu soubesse a vontade de Deus, mas era agora, eu já estava fazendo, com certeza, garantido. Deus veio aqui e falou para mim que é isso que eu tenho que fazer, vou começar a fazer já. Aí você entra num caminho como esse que fala, não, tem 5 coisas que é um bom começo. Prece, meditação, revisão diária, ler as palestras e aplicar na vida. Ah, não, mas isso é muito difícil. Isso eu tenho muita resistência. Não, isso aí, não pode, não. Deus deve querer uma coisa que eu faça assim, facinho, né? Sem esforço nenhum. Então,
Eu acho esse caso muito gritante, assim, muito fácil de perceber como a gente resiste à vontade de Deus. Pode nem falar das 5 ferramentas, fazer uma prece, uma meditação diariamente. Ah, não, eu tenho outras coisas para cuidar, né? Eu tenho outras prioridades. Sendo que a gente não está falando aí de gastar horas nisso, é gastar 20, 30 minutos no dia. Então, essa frase que a gente fala, seja feita a vossa vontade, a gente fala, mas a gente talvez não queira dizer isso com vontade mesmo, assim, porque daí, tá bom, Deus fala assim, ó, minha vontade é essa. Fala, não, veja bem, seja feita a sua vontade desde que não me gere desconforto, né? Desde que só venha o bom para mim e zero o esforço. Então, é para a gente refletir um pouquinho quando a gente está dizendo essa frase, quanto que a gente está disposto a realmente querer que isso seja feito. E na terra como no céu, é esse lugar, de novo, do céu está dentro de nós, como uma missão, como um lugar onde a gente quer construir. E aí usar essa qualidade, esse céu que a gente está criando dentro de nós para lidar com a vida. Não para morar nele, mas usar, né, deixar esse céu interno se revelar na vida. Então, é uma lógica que o Petro traz que une muito o lado espiritual, de construção interna desse contato com Deus, para levar isto para o mundo. E nisso, um dos grandes desafios é quebrar as muralhas que nos separam do Deus interno. Muralhas criadas aí pelo eu inferior. A gente vai explicar um pouquinho mais o eu inferior lá mais para frente, para quem não. Tá fazendo sentido, Cris? Eu vi que você deu uma risada aí. O que que mexeu com você? É porque em cada frase, né, o guia ele chama para responsabilidade. Uhum. E ele fica trazendo, outra coisa que me chamou a atenção foi essa parte, né? Não apenas na vida espiritual, mas também na vida terrena. Porque em cada trechinho ele coloca uma prática, ele coloca uma forma de você trazer isso para agora, né? Para o Sim. vivenciar aqui na Terra. Isso. E é muito forte isso. É saber, quando a gente entra em contato com o nosso eu superior, com esse mundo de Deus em nós, existe uma energia boa que nos sustenta, que nos alimenta. E a gente vai para a vida com mais leveza, com mais amor. Mas essa ponte precisa ser feita, essa barreira precisa ser criada. Não para a gente viver nela, mas para de fato viver a vida com mais alegria, mais leveza, mais amor. Entende? Então, é muito prático, é isso. Ele chama mesmo para esse lugar de fazer uma espiritualidade que, a partir de uma estruturação interna, a gente se manifeste. Tudo bem? Heitor, eu estou Ah, refletindo aqui, pensando sobre essa questão, né? Porque dentro da oração do Pai Nosso, eu acho que é uma das frases que mais toca todo mundo, né? E que a gente tem uma certa resistência mesmo de dizer isso lá de dentro, né? Que seja feita à vontade, né? E aí eu fico pensando, será se é assim porque eu duvido daquilo que Deus realmente quer me oferecer? Ou porque eu temo, tenho medo, porque assim, Deus também nos dá o livre-arbítrio, né? Então, quando a gente compreende o sentido do que é o livre-arbítrio, a gente vai saber que todas as nossas escolhas, ela vai nos trazer consequências. Aí a pergunta é, será se o nosso medo é não querer aquilo que realmente Deus possa nos oferecer ou temer as consequências dos nossos atos, que muitas vezes não vai de encontro com a lei de Deus? então, na sua pergunta tem uma coisa que a gente que era importante olhar, que não dá para saber para todo mundo, dá para saber para si, porque para algumas pessoas talvez essa frase seja Quando eu olho simples. para mim, sabe? Quando eu, Isso. quando eu repito sobre essa frase em relação a mim mesma, eu digo assim, eu coloco em dúvida Deus, né? Quando eu não digo ela confiando, então eu estou colocando em dúvida a minha fé. Mas será que eu Tudo estou bem. colocando a minha fé mesmo? Ou eu não estou querendo assumir as minhas escolhas que trouxe como consequência essas coisas que eu temo que venha como se fosse a vontade de Deus? Então, você que sabe. Qual é o problema? Eu acho que tem muito mais a ver com isso. Eu acho que antes eu me enganava muito querendo dizer que é porque a minha fé era pouca,
Mas eu acredito que é muito mais isso que eu coloquei agora. Tá bom. Você percebe? É muito individualizado esse trabalho. Para uma outra pessoa pode ser outra Sim. coisa. Mas a frase nos Uhum. convida a refletir em nós. Tipo, você também faz essa frase porque quer. Se você quiser pular ela no Pai Nosso, você pula. Mas por que você vai pular? Qual é a motivação? Ah, talvez eu queira fazer um Pai Nosso só falando essa frase. De fato a gente tem livre-arbítrio. Mas o que o Petro vai fazer, use o seu livre-arbítrio e aí observe o que isso toca em você. Então, você começou uma pergunta fazendo algo genérico, usando o que o Petro está falando, não, e não dá para dizer para os outros. Aí você, não, se eu olhar para mim. Aí quando você olhou para você, você já tinha a resposta. Porque você pegou o desafio do texto e trouxe para você. É muito legal isso que aconteceu aqui, porque cada um que estiver fazendo também gravado pode dar uma pausa em qualquer frase e falar: ah, como é que eu interajo com essa frase? Qual é a minha realidade com essa frase? Então, isso é bem do Pestor mesmo, usar cada coisa que vem para ver como você interage, como cada um interage. Então, eu Obrigado. vivi uma situação uma vez, assim, muito séria, sabe? Muito, muito séria, que Cris, eu não vou falar só, não, pessoal, não. É, o que a é, palestra te toca em relação a isso? eu lembrei muito dessa situação que eu vivenciei, porque eu tinha a minha vontade, Aham. e tinha a que eu queria, só que eu sabia que essa minha vontade não era interessante, porque ia mexer Hum, com outra pessoa e não ia ser bom. Então, aí eu disse, não. Então, a minha vontade, aí eu mudei o pedido. É hum, quando eu vi isso, não. Então, assim, pois Senhor, então me dá conformação nisso aí, porque nessa situação ia ser bom para todo mundo. Aí eu fiquei em paz. Aí ah. melhorou muito, sabe? É um bom sinal. Quando a gente faz algo, né, toma uma decisão que nos traz paz, paz é uma qualidade de Deus superior, é uma revelação de Deus. Então, normalmente isso pode ser muito saudável. Existe uma paz por estar fazendo o certo, o esperado. Mas às vezes essa é uma paz ainda tensa, que você não fica em paz de verdade. Mas esse é o assunto lá para a palestra 14, logo mais. Vamos em frente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estejam prontos a aceitar orientação no que diz respeito ao pão terreno e ao pão espiritual. O pão espiritual recebe tão pouca atenção. Vocês acham que ele é menos importante que o pão terreno? Não, meus queridos, o pão espiritual é muito mais importante. Eu gosto de fazer uma referência nisso ao cenário interno, ao nosso mundo interno, que eu vou chamar aí do reino de Deus em nós, e o mundo fora. Muitas vezes a gente acha que está estressado, que está irritado com alguém, que a vida não vale a pena, que a vida é muito cheia de estresse ou qualquer coisa assim, porque a vida fora está nos trazendo problemas. Mas quando vem um problema de fora e o nosso mundo interno está em ordem, quando a gente está alinhado com o Deus dentro de nós, essas coisas de fora não afetam. Você sabe como lidar. Você fala, tá bom, veio esse pedido, se eu posso fazer, não posso fazer. Mas quando você está internamente estruturado. E essa estruturação interna é que a gente faz muito pouco, muito pouco. A gente não dá atenção, a gente dá muita atenção aos problemas que vêm de fora. Então, por exemplo, estar aqui, fazer uma aula assim, fazer um estudo desse, vai estruturando a gente internamente. É muito comum o pessoal terminar a aula, seja gravada, seja ao vivo. Ah, tô mais pronto para ir para a vida. A vida não mudou nada lá fora, mas parece que está mais leve. Por quê? Porque você alimentou o pão de dentro, você deu alimento para o seu mundo interno. E esse alimento é mais importante, porque com o mundo interno bem alimentado, a vida você vai lidar, vai ter algumas coisas para resolver e tal, mas você vai resolver de outra forma. Por isso que como eu compreendo esse lugar do pão espiritual ser mais importante, porque é uma estruturação, é uma consciência desse reino de Deus brotando, existindo dentro de nós. Então é uma forma de você ver que não é uma coisa esotérica, é uma coisa estruturada. Como que eu me estruturo para estar no reino de Deus dentro de mim?
E aí, perdoai os nossos pecados, ou as nossas dívidas. Vejam, meus queridos, perdoai os nossos, não só os meus. Isso inclui todos os seres humanos que os magoaram e que talvez vocês não foram capazes de perdoar totalmente. Se de fato desejarem que Deus os perdoe, ficarão libertos de uma forma escura, através da qual atraem forças prejudiciais e influência das correntes escuras. Então, ele traz esse foco para esse trechinho dos nossos pecados. Então, lembra do Pai Nosso, que inclui aquelas pessoas que você não gosta, que te magoaram, que você não perdoou completamente? Quando você estiver fazendo essa prece, colocar o perdoai os nossos pecados, os nossos é nossos, meus e daquelas pessoas. Isso pode ser bem difícil de fazer, mas todo mundo que reza o Pai Nosso pode incluir essa percepção. Fala assim, tá no Pai Nosso um pedido meu para que os pecados daquela pessoa sejam perdoados. Se vai ser perdoado ou não depende um tanto dela, mas o ela não é importante. O importante é que eu estou incluindo na minha prece um pedido para que os pecados daquela pessoa sejam perdoados. E isso é muito rico para mim, né? Para minha energia, para o reino de Deus em mim. Traz alguma coisa? Eu vi que a Francisca desligou, abriu, fechou? Cris? E traz, meu Deus, tipo Não, assim. era só complementando a tua fala, é a questão do pão espiritual, é a partir desse pão espiritual que a gente tem essas tomadas de consciência que é tão importante para nosso autodesenvolvimento. Era só isso que eu queria Isso. pontuar, que eu Não é, fiz o porque nos da tua alimenta e fala, né? a gente fica mais estruturado, mais alimentado por dentro. Muito bom. Fala, Cris. E eu me veio foi assim, eita, meu Deus do céu, eu vou ter que pedir perdão para quem errou comigo. Aí fiquei, aí tive mais, Não, não é perdão né, para para todos. quem Também, errou para você, inclusive, aí mas me é veio pedir para que peguei. Deus Hum. perdoe o pecado dessas pessoas. É diferente você ir lá na pessoa, eu te perdoo. São movimentos diferentes. Ou me perdoe, né? A pessoa te feriu, você vai lá pedir perdão. Não, também não. Não, não é isso. Tem uma terceira entidade aí, né? Que no fundo está dentro da gente. Mas imagina que a gente pudesse falar, Deus, perdoa aquela pessoa que fez isso comigo. Aí eu fiquei pensando de Deus olhar para mim e dizer, nem você perdoou, eu vou perdoar. Mas aí que tá. Deus é mais potente que você. Ah, Quando você faz isso, você já está fazendo um movimento na direção de Deus. Fala assim, Deus, eu quero que essa energia do perdão seja mais ativada em mim. Porque se eu estou sendo capaz de pedir que você me ajude, né? Eu estou fazendo uma oração por aquela pessoa que me feriu. Isso ativa em nós a energia do perdão. Isso é bom para a gente. Aí Deus vai dizer, eu diria que Deus fala assim, nossa, minha filha, que bonito, você está orando por essa pessoa, de verdade. Entende? Eu acho que Deus, e eu, na visão que eu tenho de Deus, Deus não tentaria te criticar de volta. Talvez tenha uma imagem aí de um Deus autoridade que você tem que servir. E se você fizer qualquer coisa errada, ele vai brigar com você. Não é Deus esse aí. Pode ser outra pessoa da sua vida, mas Deus não é. Deus vai dizer: Nossa, minha filha, você está orando por fulano. Entendi. Me parece uma boa iniciativa. Então, Deus como mais magnânimo que nós, né? Deus já está mais evoluído que nós, não menos. Faz sentido? faz Muito sim. bom. Seguindo. Faz sim. Eu já precisei pedir perdão a alguém e ela veio exatamente com essa argumentação, mas foi com uma arrogância muito grande. Às vezes pedir perdão a alguém vem mais de uma culpa nossa não trabalhada, um olhar ainda estreito para o que aconteceu, do que um verdadeiro pedido de perdão. Mas esse é um outro assunto para outra história. Aqui ele está trazendo no Pai Nosso esse componente de exercício da energia do perdão em nós. E aí, seguindo, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores, os que pecaram contra nós. Quantos seres humanos dizem essa prece sem pensar em realmente perdoar e assim enganam a si próprios? Talvez não exista ódio, mas muitas vezes existe rancor. Vocês, seres humanos, não entendem que por si mesmos não podem fazer nada. Precisam de ajuda. Peçam sempre por ajuda. É por essa razão que essa frase faz parte da oração. Olha que interessante, pegando o comentário da Cris. Ele traz aqui de que em nós pode existir rancor. As pessoas que nos magoaram, as pessoas que nos trouxeram dor, a gente não diz assim facilmente, ah, eu vou perdoar, pronto, já perdoei. Talvez na mente, por uma obrigação ou por uma ideia de que seria bom conseguir perdoar, a gente fala, pronto, já perdoei. Mais numa ideia de esquecer do que de verdadeiramente perdoar. Como que a gente sabe a diferença? É quando a gente olha para a gente e fala, meu, existe rancor, existe dor nessa relação, existe talvez não ódio, mas uma raiva ainda lá dentro. E lidar com isso, a gente não precisa tentar fazer isso sozinho. Então, a gente pode pedir ajuda a Deus. Então, nesse exemplo do que a Cris falou, talvez o que Deus mais diria é: você quer me ajuda? Sabe, eu percebo que ainda tem um rancor, ainda tem uma raiva, estou aqui para te ajudar. Então, essa oração vem para a gente dizer que a gente está pedindo para Deus, me ajuda a perdoar. A energia do perdão é uma energia difícil, ela tem que superar outras energias densas. E sozinho a gente não faz isso, só com a nossa cabeça. Vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar. Não vai perdoar. Não é assim, é realmente fazer um trabalho interno para olhar todos os rancores e raivas que estão ali e ainda falar, não, e além do meu esforço tem um lugar de Deus, que é além do que eu consigo fazer com a minha consciência. Então, por esse é o trabalho do perdão mesmo, o trabalho interno, e que a gente precisa de ajuda. Não nos deixeis cair em tentação, ou leve-nos a conhecer nossas tentações. Deus não é responsável pelas nossas tentações. Esse trecho significa que se pede a Deus ajuda e orientação quando a tentação estiver presente, para que se possa resistir, que se tenha força e clareza para ser vitorioso. Então, de novo, não é assim, Deus vai. Se eu cair em tentação, foi Deus que deixou. Não. O que a gente está pedindo aqui é: me dá força, me estrutura, me faz estar dentro de mim tão ligado a Deus que quando a tentação vier, eu não vou cair nessa tentação. E ele dá um exemplo, assim: vocês poderiam ser tentados a cometer um assassinato? Assim, com certeza não, né? Todos que estão aqui, se alguém vai, ó, mata fulano, você fala não. Por que a gente fala não? Porque existe um lugar estruturado em nós que não vai nos deixar, não é nem porque é errado, não, é porque eu quero, não vou fazer, não tem o que você me faça, não tem o que você me ofereça que vai me fazer matar uma outra pessoa. Então, isso já está estruturado dentro de cada um de nós. Agora, outras coisas que são tentações, que são violações da lei espiritual, a gente é tentado a fazer. E às vezes a gente cai. Agora, se a gente estiver mais estruturado nessa conexão com Deus, a gente pode ter força de não cair. Então, esse trecho é no sentido de nos ajudar e nos dar orientação para quando a tentação estiver presente, para que eu consiga resistir. Tudo bem? Vamos em frente. Mas livrai-nos do mal. O mal está em vocês. Se estivesse apenas lá fora, não poderia tocá-los. E quando disserem isso em pensamento, na prece, como não são capazes de fazê-lo sozinhos, peçam a ajuda de Cristo para dominar a tentação, para que consigam extirpar as raízes do mal. Somente vocês podem fazê-lo, com a ajuda de Deus e com a ajuda de Cristo, a ajuda que ele prometeu. Então, olha que interessante.
ele lembra que o mal está em nós. Então, livrai-nos do mal não é assim, me protege do mal que vem lá de fora. Não, é livrai-nos do mal que está dentro. Agora, não é uma tarefa para fazer sozinho. Essa frase fala assim: não, eu preciso da força de Cristo, eu preciso do meu eu superior para atacar esse mal. E assim conseguir que esse mal seja transformado em algo luminoso. Né? Não é também extirpar, eu vou querer que o mal que existe em mim desapareça. A gente vai querer entrar em contato com o que nos prejudica e começar a tomar atitudes mais ligadas à vontade de Deus. Seguindo, pois vosso é o reino. O reino de Deus está dentro de vocês. Ele deve pertencer a Deus e a ninguém mais. E o poder? Somente o poder de Deus limpa, transmite e ilumina a verdade, impulsiona a capacidade de amar e os tira de toda a escuridão e imperfeição que os oprime e traz a glória que só podem atingir dessa maneira. Então, é um caminho que ele está dizendo assim: vão em busca desse reino de Deus e desse poder de Deus dentro de você. A partir dessa ideia, a partir dessa ponte, dessa intenção, todos os outros problemas, o eu inferior que a gente carrega, o mal que existe em nós, a máscara, tudo começa a ser resolvido a partir da ideia de você buscar Deus dentro de si. Dúvidas? Comentários? Eu acho tão bonitinho porque ele repete, né? Que o reino de Deus está dentro de vocês. Ele começa lá no iniciozinho, né? Uhum. É isso. Para lembrar bem, porque a gente também é muito ensinado de um reino de Deus fora. Tipo, você vai morrer, você vai para o céu. O céu como um lugar distante. E, na verdade, não. Esse céu, tem outra palestra que ele fala disso, está dentro. Você vai para o lugar que você construiu dentro de você ao longo da vida. Então é isso. Tem muito mais coisa na palestra, mas eu acho que ela reforça pontos muito interessantes e que pode ajudar a gente a ter uma visão do Pai Nosso mais profunda. Né? E aí cada um vai dentro da profundidade possível para cada um. Mas aqui fica um convite, né, de olhar para essa oração do Pai Nosso de forma bem profunda com essa visão. E aí, para trazer um pouco do conceito geral do Petro que fazer um exercício, para quem não conhece o Petro, que ainda está vendo, o Petro trabalha com 3 eus. O eu superior, que é esse reino de Deus em nós, fazendo a ponte com a palestra. Aonde a gente já tem amor, alegria, poder pessoal, sabedoria, paz, tudo, onde tudo funciona, onde a gente mergulha nesse lugar, se sente bem, pacífico, amoroso. É um alívio. Quando a gente está nesse lugar, tudo relaxa, as tensões desaparecem, etc. E a gente também tem um lugar de eu inferior, que é o mal em nós, né? Ou um dos maus. Tem o mal, que é uma defesa, né? O eu inferior é uma defesa, é um lugar distorcido de Deus. Aonde Deus está distorcido, onde a gente sente medo, orgulho, obstinação, ignorância, impaciência. A gente tem esse lugar, a nossa raiva, nosso ódio. E aí a gente, para não mostrar esse lado inferior, a gente mascara. Então, o Petro vai chamar isso de máscara, inclusive ele fala que o grande mal mesmo é a máscara, porque ela é falsa, é uma falsidade nossa. E aí, a máscara tem 3 comportamentos. A gente se torna ou agressivo quando percebe que vão ver aquele eu inferior nosso, a gente agride, ou a gente se submete, ou a gente se retira. São comportamentos. E o outro nome da máscara é o eu idealizado, que traz pensamentos. Pensamentos como: eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser de outro jeito. Tudo que eu tenho que ser, porque o mundo nos diz que tem que ser, a gente compra essa ideia e começa a criar um eu idealizado e luta para ser. Não é só, se eu só pensasse que tem que ser, tudo bem, mas além de pensar, a gente age na direção de tentar ser perfeito mesmo. Ou outros pensamentos. Eu não posso demonstrar medo ou insegurança.
eu não deveria me sentir assim. Então, todos esses pensamentos e a busca de atender esse eu idealizado nos deixa muito tensos. E tudo isso como uma tentativa de não mostrar o nosso lado inferior. E aí, qual que é o trabalho que a gente faz no Petro? A gente pega as situações da vida que estão um pouco repetitivas, tensas, desconfortáveis, e a gente vai tentar sair, né, furar um pouquinho essa máscara e descobrir qual é o sentimento que está ali. Se é medo, se é orgulho, se é... Ah, ali na verdade eu falei agressivo com a pessoa, mas eu estava inseguro. Ah, eu me submeti, mas na verdade eu estava com medo dela me abandonar se eu não fizesse o que ela queria. Então, tem eu inferior ali para a gente olhar. E no Petro que a gente faz isso com muita estrutura, usando as ferramentas, usando todo o conteúdo que esse material traz. E aí, quando a gente olha para aquilo, isso diminui naturalmente. Então, poxa, eu sempre me submeto. Quando eu me submeto, no fundo, eu estou com medo de que a pessoa me abandone. Ah, tá bom, mas ela vai me abandonar mesmo. Aí a gente começa a trabalhar esse medo diminui. E aí, aquele pedacinho de máscara também não acontece mais. Às vezes a gente não faz o trabalho e volta tudo. Aí a máscara volta, tal. Aí tudo bem, outra hora, mascara de novo, a gente vai. E aí a gente pode pegar outro pedaço, outro problema. E assim vai. E a gente também trabalha no Petro, que às vezes quando a gente mascara o nosso eu superior, por exemplo, a nossa alegria, a gente, não, eu não posso falar para ninguém que eu tô alegre. Eu aprendi que não se pode falar de alegria, não se pode falar de amor. E provavelmente tem muitos lugares que dá, assim, não é em todo lugar, mas tem lugares que você pode revelar sua alegria, seu amor, sua disposição. Então, é esse trabalho que a gente faz. E com isso, o nosso eu maior fica mais disponível. De novo, aí que o reino de Deus começa a se engrandecer dentro de nós, porque um eu maior mais trabalhado, ele acontece dentro de nós, não fora. Reverbera fora. Então, se vocês quiserem uma imagem para o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, é esse lugar de eu maior, de eu superior. Onde eu posso estar me sentindo com mais amor, mais alegria, mais poder pessoal e tudo isso mais. Então, é esse reino de Deus que fica maior dentro de nós. Tudo bem? E aí, eu gostaria de propor um exercício para quem está aqui ao vivo e para quem está fazendo em casa também. Primeiro eu vou pedir para quem está aqui falar uma qualidade sua de eu superior. Né? Uma coisa que você reconhece que tem dentro de você, que você usa na vida, que te traz alegria. Amorosidade. A amorosidade da Cris e Zildomar. Fechado, seu microfone. É, Bondade. bondade. Muito bem. E agora eu vou pedir para vocês lembrarem de um momento em que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão, que são aqueles comportamentos da máscara, de um jeito que você não gostou, ou que te deixou tenso. Olhando agora, não precisa contar aqui, nem precisa, né? Mas quem está fazendo o gravado e quem está aqui, só anota e me dá um sinal. Ah, lembrei de um momento, estava acontecendo tal coisa, recebi uma mensagem do WhatsApp, ou falei com fulano, e aí eu fui agressivo, ou não, eu me retirei, ou eu me submeti, mas pensando bem, não era isso que eu queria ter feito. Veja aí, só me dá um sinal quando vocês estiverem tiverem lembrado da situação. Para quem está fazendo gravado, aí a Cris, ok. Para quem está fazendo gravado, pode dar uma pausa e volta quando tá bom. A Zildomar também. Muito bem. Então agora vou convidar vocês a fecharem seus olhos, colocarem os pés no chão e vai se lembrando dessa sua qualidade, sua amorosidade, sua bondade.
E vai vendo que essa qualidade que existe dentro de você é parte do reino de Deus que já existe dentro de você. Já tem um pedaço do reino de Deus que está disponível, está construído. E isso pode ser usado. E aí agora olhe para essa situação onde você usou agressividade, retirada ou submissão à distância. Como se você visse essa situação a uns 5, 10 passos de distância. Você vê quem mais estava envolvido e só observa a distância. E agora, vai fazendo um Pai Nosso, pedindo para ativar e ampliar o Deus dentro de você, esse reino de Deus. Desde a primeira frase, o Pai Nosso, lembrando que Deus é Pai tanto de você quanto das outras pessoas envolvidas, de que esse céu que você busca no Pai Nosso é um céu dentro, tudo que a gente estudou na aula. Sem ir muito para a mente, só fazendo um Pai Nosso e deixando esse reino de Deus crescer. Eu ficarei em silêncio por um minuto, para que cada um faça essa prece internamente. E aí, feita essa oração, observe o seu estado interno. A situação ainda está lá, mas você mudou de estado interno. Ativou um pouco mais do reino de Deus dentro de você. Veja o que isso te traz. E aí, quando quiser, você pode anotar, pode ir abrindo os olhos. Eu vou dar uma pausa na gravação para que a gente possa fazer uma breve partilha.
Muito bem, fizemos aqui uma pequena partilha, então eu gostaria de perguntar para quem está aqui ao vivo, qual foi o seu principal ganho com essa aula? O meu maior ganho foi o chamado para observar mais o Pai Nosso, né? A importância de cada frase, meditar mais. Que bom, obrigado, E Cris. do poder que é essa oração. Sim, sem dúvida. Mais alguém quer partilhar o ganho? Não? Aí? É entender mesmo isso como uma ferramenta muito importante, né, de quem está nesse processo, né, a prece e a meditação como instrumentos que precisam estar alinhados, né, e que com certeza vai promover um aprofundamento muito, muito grande de nós com nós mesmos, né? Que bom. Obrigado, Zildamar. Então, para a gente finalizar, convidar vocês, talvez se quiser fechar os olhos, mas trazendo aqui as últimas palavras do guia dessa palestra. Podem ter certeza de que é a vontade de Deus que vocês encarem o eu honestamente, ao invés de optar pelo caminho mais confortável de colocar de lado o que provoca mal-estar, esconder esses aspectos e culpar os outros ou as circunstâncias. Meus queridos, Deus os abençoe. As bênçãos de Deus derramam-se sobre todos os meus amigos próximos e distantes. Fiquem com Deus. E assim eu agradeço todos que vieram aqui ao vivo, todos que assistiram até aqui. E sábado que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço a todos. Se Deus quiser.